Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Sejam bem-vindos aí à 12ª rodada desse rematch, dessa revanche aqui entre Bobby Fischer e Boris Spassky em 1992. Bobby Fischer voltando aos tabuleiros 19 anos depois de ter abandonado, aí, de ter sumido dos tabuleiros de xadrez. E nesse match, o primeiro a chegar em 10 vitórias vai levar grande parte aí do prêmio de 5 milhões de dólares, o maior prêmio oferecido até então aí, para um evento de xadrez. Bobby Fischer já está com 5 vitórias, Boris Spassky com 2 vitórias. Vamos dar uma olhada nessa 12ª rodada. Boris Spassky abre aqui a partida com D4, peão da dama. Temos cavalo F6 pelo Bobby Fischer, C4, G6. Cavalo C3, bispo G7, E4 e D6. Mais uma vez temos aí a defesa índia do rei pelo Bobby Fischer. E o Boris Spassky segue com a mesma variante de antes, com F3. Roque, bispo em E3. Cavalo C6, cavalo de G em E2. A6 pelo Bobby Fischer, H4. Então aqui o Boris Spassky, mais uma vez, imediatamente atacando na ala do rei. H5 pelo Bobby Fischer. E aqui cavalo C1, então, pelo Boris Spassky, né? Um lance não muito natural, mas é um excelente lance que libera aqui o bispo e também ruma o cavalo para outras casas muito boas. A partida segue com E5, D5 atacando o cavalo, cavalo em E7 e bispo em E2. Então a ideia é dar suporte aqui para o avanço de G4. Cavalo em H7, cavalo D3, agora o cavalo está muito bem colocado aí em D3. F5 aqui pelo Bobby Fischer e A4 aqui pelo Boris Spassky. Percebam como o Boris Spassky está jogando aí dos dois lados do tabuleiro. Começou um ataque na ala do rei, agora vai expandindo na ala da dama. É muito raro a gente ver isso acontecendo. A partida segue com cavalo em F6 pelo Bobby Fischer e agora cavalo em F2. Veja que cavalo manobreiro, né? Esse cavalo aí tá passeando pelo tabuleiro e tá indo para casas importantes. Aqui ele fica protegendo o peão de E4 e também adiciona força para o lance G4. A partida segue com A5 aqui pelo Bobby Fischer e agora dama C2 pelo Spassky. E o Bobby Fischer faz agora o lance C5, travando tudo aí na ala da dama. A partida segue com grande roque, com a ala da dama fechada. O Boris Spassky se sente seguro para fazer aí o grande roque. E agora B6 aqui pelo Bobby Fischer. Torre de D em G1 e agora cavalo aqui em H7. Cavalo B5, de repente o Boris Spassky, que está posicionando todas as peças aqui na ala do rei, faz um lance aqui na ala da dama, colocando pressão no peão aqui de D6. A partida segue com rei em H8 e agora sim, o lance tão preparado aqui, com todas as peças, o F3, bispo G2, o cavalo aqui e a torre, o cavalo em F2 e a torre em G1, todos preparando o lance G4. Chegou a hora, G4, H para o G4, F para o G4 e aqui F4, o Bobby Fischer fecha o bispo de casas escuras, está atacando o bispo D2 e agora G5 aqui pelo Bobby Fischer. H para o G5 e cavalo G6, então, abrindo um ataque descoberto aqui no peão de G5. A partida segue com torre H5, esse lance não apenas protege o peão, o cavalo no momento não pode capturar porque está cravado, mas protege para que a dama não capture e prepara dobrar as torres na coluna H. A posição vai ficando bem perigosa aqui para o Bobby Fischer. Torre em F7, já prevendo aqui a dobrada das torres para defender aqui o cavalo em H7. Torre de G em H1, bispo F8 e agora então a torre está protegendo. A partida segue com dama B3. Esse lance aqui, não se enganem, parece que é um lance que vem para algum ataque de raio-x na ala da dama, mas na verdade essa dama está de olho na ala do rei. A partida segue com torre B8 e agora a dama H3. Então triplicando aqui a força para cima desse cavalo. Torre de B em B7. Aqui o Boris Spassky também já havia... o Bobby Fischer previu esse ataque do Spassky, portanto ele jogou essa torre aqui para B8 e B7 para ajudar na defesa. E agora o Spassky, como continuar esse ataque? Por enquanto o Bobby Fischer está se defendendo muito bem, tem 3 defesas aqui no cavalo contra 3 ataques. E o Boris Spassky então faz o lance cavalo D3. A partida segue com rei G8, tirando o rei aí da cravada. E agora cavalo E1. Esse cavalo é uma beleza, ele vai passeando. Estava aqui em F2, agora ele manobrou para D3, F1. Para quem sabe ir para outros lugares aí, para F3 e tudo mais. A partida segue com torre aqui em G7, o cavalo em F3. Torre de B em F7, o Bobby Fischer não pode... Vejam que aqui é o tipo de posição que as pretas não têm contra-jogo. Por quê? A ala da dama está fechada.
O centro tá fechado. Só sobrou a ala do rei, mas quem tá atacando na ala do rei é o Spassky. Então o Bob Fischer só pode se defender numa posição como essa. A partida segue com torre H6 e agora dama D7, atacando aqui o peão de G4, mas dama H5 agora. E realmente não tem um jeito de proteger esse cavalo. Percebam isso, né? Aqui o lance jogado foi dama por G4, mas se aqui ele tivesse tentado proteger o cavalo com um lance com triste, lance cavalo H8, por exemplo, a partida poderia continuar com torre aqui em H4, protegendo o peão de G. E veja como as pretas estariam numa posição sofrível, né? Sofrível. Aqui qualquer lance, bispo E7, por exemplo, numa posição como essa, a tática já está pronta, né? Aqui as posições táticas já estão montadas. Até bispo por F4 seria possível aqui, e por F4 com a ideia de jogar E5, né? E aqui as brancas vão entrar com tudo aí na posição, completamente ganhas. Aqui as pretas, depois de D por E5, por exemplo, viria bispo D3, olha só. E aí abriu linhas, né? Valeria a pena ter entregue aí material e tudo mais para abrir linhas. E aqui acabou, né? Aqui não tem realmente o que fazer. Bispo D8, daria até para jogar aqui agora o cavalo em D6, olha só, protegido pela torre, atacando todo mundo. As brancas vão se infiltrando na posição e a posição das negras entra em colapso, né? Aqui torre F8, por exemplo, cavalo por C8, dama por C8 e aí torre por H7 com checkmate em mais alguns lances, tá? Portanto, difícil aqui a posição para o Bob Fischer. Cavalo H8 seria um lance muito triste e perdedor. Portanto, o Bob Fischer tenta um contra-jogo aqui, perdendo peça com dama por G4. Agora dá para capturar esse cavalo, ele está atacado duas vezes. Torre por G6, dama por H5 aqui, claro, não torre por H5, mas primeiro torre por G7, intermediário, salvando aí o material. Torre por G7, cheque, né? Aí depois de torre por G7, agora sim torre por H5. A ideia toda do Bob Fischer é que agora vem bispo aqui em G4, atacando o cavalo e a torre tem que sair daí e vai cair o peão de G5. Então o Bob Fischer, pelo menos, está com uma peça a menos, mas consegue algum peão em troca aí. Torre H4, bispo por F3 e cavalo por G5. E a gente tem essa posição, então, onde o Bob Fischer tem um peão a mais, uma peça a menos, um final bem difícil para o Bob Fischer, um final vencedor aí para o Spassky, mas claro, não pode vacilar. Aqui o bispo está atacado, o Bob Fischer tem um peão passado, vamos ver. Bispo G4, torre H7, e esse lance é muito bom do Bob Fischer, porque ele força aí a troca das torres e vai tentar levar para um final, quem sabe ele consegue empatar, né? Então torre por H7, rei por H7, rei C2, bispo em E7, rei D3, e será que as brancas conseguem entrar nessa posição aparentemente fechada? Vamos ver, rei G6, cavalo C7, o ponto todo é esse, né? A beleza do cavalo nesse final. Os cavalos pulam, né, sobre as outras peças, então isso ajuda muito. Rei F7, agora cavalo em E6, cavalo H7, bispo em H5, cheque, rei G8 e bispo em E1, levando mais uma peça aí para o jogo. Cavalo em F6, bispo H4, rei em H7, bispo em F7 e agora o Bob Fischer vê a oportunidade de ganhar um peão aqui com cavalo por D5. Legal esse lance aqui, porque ele continua protegendo aqui o bispo e está abrindo um ataque descoberto aqui sobre o bispo em H4. Legal! A partida segue com C por D5, bispo por H4. Com isso, Bob Fischer já tem dois peões aí pela peça que ele tem a menos, mas as brancas têm uma posição muito forte. Bispo em H5, primeiro rei H6, atacando o bispo. O bispo vem para E2 e agora bispo em F2 pelo Bob Fischer. Rei C4 e o Spassky agora vai invadir aqui a posição do Fischer. Bispo D4, B3 primeiro salvando o peão, rei G6 e agora rei B5, rei F6, rei C6, esse rei do Spassky já é vencedor, um rei muito ativo. A partida segue com o rei em E7, o Bob Fischer salvando esse peão, mas depois de cavalo G7, o Bob Fischer abandona aí a partida. Vitória, belíssima vitória do Boris Spassky, que partida muito bem jogada, hein? Que fantástico. E aqui, ficando com 3 vitórias, então o Spassky 5-3, diminuindo a vantagem entre os dois. E aqui abandonou, porque realmente não tem mais como, né? Depois de, por exemplo, rei F6, cavalo E8, cheque, rei G6, cavalo por D6, por exemplo, F3, bispo por F3, bispo F2, seria uma possível continuação aí, uma posição vitoriosa aqui, com certeza para as brancas, né? Para o Spassky. Vamos dar uma olhada aqui, então, a posição final, cavalo G7. Vamos dar uma olhada aqui no relatório aqui do chess.com. Olha que maravilha aqui, Boris Spassky 97,7% de precisão, Bob Fischer 96,5%.
33 dos lances do Spassky foram os melhores, 31 do Fischer. 4 excelentes para o Spassky, 3 para o Fischer, 5 bons aí para o Spassky, 6 Fischer. 7 lances de livro e olha só, apenas 4 imprecisões e 1 erro para o Spassky, 5 imprecisões e 1 erro para o Bob Fischer. O problema foi a severidade dos erros, né? Aqui, apesar das estatísticas estarem muito próximas, o Spassky ele foi tendo vantagem de uma forma que nem o computador entende, né? Dá para ver isso pelas estatísticas. Se você for acompanhando aqui o gráfico, até certo momento as brancas já estão melhores e o computador não sabe dizer como, não teve um erro das negras nem nada disso. Então é o tipo de partida que o Spassky realmente foi ganhando ali no xadrez, na estratégia e tudo mais, e o computador acabou não entendendo, né? Mas foi mais preciso, de todo jeito foi mais preciso, e acabou... mas vamos ver onde o Fischer perdeu a mão aqui, mais ou menos, se der para tentar explicar alguma coisa. Aqui nessa posição o Bob Fischer faz o lance C5 e acaba que a ala da dama fica fechada, o centro fica fechado e apenas o Spassky tem possibilidades de ataque na ala do rei. Aqui talvez imediatamente o lance F4, continuando com a coerência do ataque aí na ala do rei, depois de bispo D2, por exemplo, e cavalo D7, de olho aqui na casa de C5, grande roque, cavalo C5, cavalo D3, desafiando o cavalo. Cavalo por D3, por exemplo, e bispo por D3, a gente tem uma posição equilibrada, as pretas teriam conseguido trocar, né? O Bob Fischer teria trocado um pouco aí de peça, poderia tentar uma ruptura agora com C6, por exemplo, rei B1, dama B6, o jogo vai embora, claro, ligeiramente melhor aí. Para as brancas têm um pouco mais de espaço, né? Um peão já na quinta horizontal aqui no centro. O Bob Fischer não teria muitas condições de continuar esse ataque na ala do rei por conta do peão de H4 impedindo o G5 e tudo mais, mas o jogo vai embora, né? Por exemplo, bispo E1, rei H7, bispo F2, C5, agora sim fechando, né? B3, cavalo aqui em G8, bispo E1, cavalo E7. É difícil dizer como é que as brancas conseguiriam agora, numa posição como essa, entrar na posição, tá? Então a gente teria possivelmente uma continuação mais equilibrada aqui. Então F4 talvez. Depois de C5, né, ficou tudo fechado e o Spassky realmente foi indo para cima. Mais uma vez, olha que beleza, né? Jogando nas duas alas. E agora, pouco a pouco, abriu a coluna H e agora acabou, né? Vai empilhando todo mundo lá. Vamos passar rapidamente essa manobra, né, de dama B3. E aí, enfim, essas manobras bonitas do cavalo aí do Spassky. Esse cavalo foi o grande herói aí da partida, né? Foi um grande herói. Chegou ao fim, agora aqui no lance 35, o fim da participação desse cavalo, mas já numa posição vantajosa aqui para o Spassky, né? Uma belíssima vitória do Spassky aí contra o Fischer, sem dúvida nenhuma, uma grande partida aí. Vamos mais uma vez aqui esse final, passando aqui mais um pouco de lances aqui. E o rei, né? A entrada do rei aqui do Spassky fez toda a diferença. Bacana, é isso, 5-3 para o Bob Fischer. A gente segue aí então com a nossa playlist para ver como é que vai terminar esse match aí, esse duelo entre esses dois gigantes do xadrez, dois veteranos aí, duas lendas do xadrez mundial, Bob Fischer e Boris Spassky. É isso, pessoal, por enquanto, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!